Cara, esse ano tem sido um ano também de rompimento de barreiras na minha vida, Mesmo? né? Eu toda a minha vida, cara, eu tive essa questão vamos falar a verdade, de ser acomodado, né? Então, ter aquela questão ali do trabalhar em empresas, saber que todo início de mês ali eu tô com meu salário, Tá pingando lá, tá né? pingando, entendeu? Cara, e esse ano agora eu resolvi dar um passo mesmo, né? E uma coisa já, a gente falando aqui da questão, vocês falaram da espiritualidade, é o parte fé, né? Que é quando você dá o passo sem saber, Sem confiando, saber. né? Confiando que Deus Isso. vai colocar o chão. Então esse ano tem sido um ano de mudanças para mim, cara. E aí, em 2023, né, eu comecei, ainda estava trabalhando em uma empresa e chegou um certo momento que, cara, eu acho que está na hora de sair, de quebrar isso aí, né? De acabar com esse Eu já comodismo. vi esse filme em algum lugar, parece, sabe? Aonde será, né? Eu tô Aonde? com dois caras aqui que me inspiram, Aonde? entendeu? Aonde? Imagina. Dois caras que me inspiraram, com certeza, cara. E aí eu resolvi, cara, agora a gente tá partindo aí para um desafio novo, né, de empreender, como a gente fala, carreira solo. Carreira solo. Cara, tudo muito novo, né, assim, às vezes dá medo, né, mas Mas continuando trabalhando com pessoas. com pessoas. Continuar trabalhando com pessoas. É igual falando, então dá medo, cara, mas você tem que encarar. E é uma coisa que toda a minha vida eu sempre tive medo de encarar. Falei, cara, não, essa questão de empreender, porque vou ter que correr atrás, fazer o meu, e se não dá certo? A gente, às vezes, é criado, talvez até por conta de criação dos pais, é colocado esse chip As crenças, né? É das isso. crenças, do pessimismo, que eu não vou dar conta, entendeu? E esse ano eu resolvi quebrar, cara. Quebrar essa barreira. Então a gente está partindo aí para projetos mesmo pessoais, né? Projetos aí com a gente aqui também, né? Nós três, mais algumas pessoas. E é isso, cara. Então está sendo tudo muito novo. Está sendo um momento aí de disrupção, a palavra, Sim. entendeu? E tô indo, cara. Graças a Deus, assim, as coisas vão. Se você tem fé, cara, né? Deus vai abrindo portas e vai te conectando com pessoas. Mas de novo, a gente fala da questão de comunicação. Né? Quando você tem Comunicação fé com Deus, né? Principalmente. com Deus, exatamente, cara. E aí ele vai abrindo portas e vai te conectando com as pessoas certas para as coisas começarem a É andar. engraçado, né? Que você falou, a comunicação ela existe e a conexão por alguns eventos que aconteceram na sua vida. E aí você vai encaixando, né? Isso. Aí você fala da fé, a gente fala muito, em qualquer treinamento que a gente faz, que a gente ministra, a gente tem uma conexão, a gente fala muito da capacidade de você manter o corpo, a mente e o espírito muito forte, né? Porque é isso que o Fernando falou, a comunicação, ela te leva para algum lugar. Sim. Independente da religião que você tenha, né, no Isso. que você acredita, mas que te leva para algo maior, leva. Leva. É como, não tem o nosso celular tem o Wi-Fi, né? Tem Aham. as antenas de Wi-Fi. Nós somos um Wi-Fi também, para Aham. conectar a algo maior, né? Aham. E aí você fala, assim, te conheço também, você é um cara muito espiritualizado, né? Uhum. Aí, de onde que veio, cara, onde que começou a sua fé, né? Porque você é um cara, e é forte, né? Uhum. Como que surgiu na sua vida Cara, essa questão isso da espiritualidade? foi questão dos meus pais mesmo, né? De me introduzirem ali na igreja, na questão da espiritualidade. E aí, aquela coisa que eu falei. Deus ele vai criando oportunidades para que você possa estar trabalhando ali na obra dele. Entendeu? E aí sim foi. Comecei a cantar numa igreja que era pequena. Hoje eu canto aqui em Goiânia, numa igreja que é uma basílica aqui em Goiânia, grande pra caramba. Né? Milhares de pessoas estão passando lá todo dia. E aí, assim, cara, e começou por aí, sabe? Meus pais que introduziram isso aí. E aí você se vê em situações que você precisa se lançar. Então, se você precisa se lançar, você precisa estar preparado para isso. E aí, cara, sabe assim, é um caminho que quando eu olho para trás, a gente vê assim que parece que é Deus que vai preparando as coisas. Entendeu? A gente hoje aqui, por exemplo, hoje eu estou vivendo hoje, né? Mas daqui a algum tempo, se eu olhar para trás, eu vou entender que tudo faz parte do processo. E aí sim foi, cara. Então meus pais começaram, foram aparecendo situações, um convite para ir ali, um convite para cantar ali, às vezes um convite para você estar à frente ministrando, e você tem que se preparar. E às vezes eu já caí, já fiz muita coisa errada, já falei muita coisa errada. E aí eu olho, me corrijo, você se espera numa pessoa, que é um cara que é referência, outro ali, e você vai se moldando. Entendeu? Você acaba que você vai se moldando, pegando referências e tal. E aí eu comecei Você, até
algumas, não vou falar dica não, mas uma lição do Thiago, assim, que você... Como se conectar, né, com essa espiritualidade, né? Você faz o quê? O seu momento, assim, que pode ser no de dor, no de felicidade, no de agradecimento, de gratidão, mas como que você faz essa sua conexão? O que você pratica? Cara, eu um tempo atrás, eu passei por um momento bem difícil na minha vida, tinha uma colega da igreja, eu tava lá em Luiz Eduardo Magalhães trabalhando, né, um sol quente pra caramba, ela me ligou do nada, né, falei, Thiago, como é que tá aí e tal, meu filho e tal? Não, tá, tô passando por isso e tal. Ela falou assim, ó, meu filho, o seu alimento diário é Deus. É Deus. Cara, depois desse dia, sabe, ela fala isso pra ela até hoje, ela mudou realmente, ela mudou meu mindset, que ela colocou um chipzinho aqui. Então, ô Leandro, eu procuro todo dia, cara, ter isso. E, cara, é da sua maneira, não é que você tem que ficar lá o todo tempo, 1 hora, 2 horas, é o seu tempo. Eu tenho o meu tempo, então eu faço as minhas leituras, eu faço as minhas orações, criei um hábito. E hoje, assim, cara, e a própria palavra fala, né? Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Graças a Deus. Seja na dor, na dificuldade, na alegria, na vitória ou na derrota. E eu tenho trazido essa lição para minha vida. Entendeu? Claro, tem hora que é foda, vem coisas pesadas, mas a gente precisa, né, se manter firme ali, a gente pede força para Deus para a gente poder continuar. Então é isso que eu faço hoje, cara. Eu procuro me conectar, tenho meu momento, tenho ali, eu tiro meu tempo para estar lendo, né, a palavra, estudando, né, fazendo as minhas orações, né, e procuro sempre também, cara, essa questão de praticamente assim, eu não sou muito de reclamar, sabe? Quando eu me vejo me reclamando, parece que eu me sinto mal, né, porque, como diz a palavra, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Então eu tenho essa rotina, eu criei esse hábito, cara. E esse hábito, na verdade, é aquela coisa, é igual você, quando você vai conhecendo uma namorada. Entendeu? Você começa a conversar com ela todo dia, você vai começando a conhecer ela mais. E uma coisa que me chamou muita atenção e abriu minha mente para todo esse processo, nesse hábito que eu criei, é porque quando você olha ali para a palavra de Deus, todas as histórias de Jesus, o que Jesus fazia? Jesus, ele foi enviado por Deus para ser o Filho de Deus. O que ele fazia? Ele servia pessoas. O que a área de RH faz hoje? Serve pessoas. Entendeu? Sensacional. É isso aí, meu amigo. Eu dou uma palhinha, porque toda vez eu lembro. Ó, Fernando... bicho, olha aqui, ó. Eu também, aqui, pô. Obrigado. Fernando faz os desafios. Quando você fala dessa maneira, né? Em todos os momentos, dai graças, né? Aí, de novo, que não começou agora, né? E até antes do próprio cristianismo, né? Não só os gregos, mas aí uma fala do Alexandre o Grande, né? Ele falava, olha, nos momentos quando ele foi um dos maiores conquistadores que existiu. E ele era um estoico. Né? O Fernando fica, fala de estoicismo, vamos trazer alguém. Fala, algumas coisas Tem eu sei, nada né? a ver com isso. Aí que o Alexandre Grande ele falava? Falou, ó, sobre os fatos, você muitas vezes não vai ter uma ação. Por exemplo, bateu o carro, perdeu o emprego, né? Teve um problema no seu relacionamento. Alguns fatos não é você. Ele aconteceu. Agora, a sua emoção, o seu sentimento para com aquele fato é sua responsabilidade. O que você vai fazer com isso é sua responsabilidade. Exatamente. Nossa, acabou a energia. Estamos gravando aqui, nossa, acabou a energia. Ou então, da produção aqui, já falou, não, nossa, não gravei, gente, tem que começar tudo de novo. E aí? Você vai chorar, vai ficar com raiva, vai ficar agressivo, né, vai brigar. O que você vai fazer? A partir do momento que você consegue respirar, o dar graça é a mesma coisa dos estoicos. Cara, aconteceu. Use isso a seu favor. Exatamente. Qual é a próxima ponte? Para onde isso vai te levar? Ou o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Ou por que isso aconteceu, né? Exatamente. Eu lembro, assim, quando a gente também vai para a sala de aula, e você é um cara de sala de aula também, você vai ter lá 50 pessoas numa sala. Vai ter 20 pessoas que não vão gostar da sua cara, que não vão gostar do seu tom de voz. Exatamente. Beleza. E o que você vai fazer com isso? Você não pode mudar as pessoas, mas eu posso melhorar o meu discurso, posso melhorar o meu conteúdo, né? Posso colocar outra atividade. É isso. Não é te paralisar, né? É a mesma coisa. Você vê? Aí eu volto no Jung, né? Não dá para passar sem falar dele. Na verdade, eu já queria fazer uma provocação do Jung com o Leandro mais cedo, quando a gente começou a falar sobre a matemática, sobre os estilos comportamentais e tal. Mas ele fala do inconsciente coletivo.
tudo que você está falando aqui, que a gente aprendeu hoje, isso existe em todas as comunidades de seres humanos. Sim. É na África, aqui na América, é no Japão, cara, em qualquer lugar. Se repete de formas diferentes. Sim. Por isso que a gente não fala, não é, você é católico, você é evangélico, você é espírita. Não é isso. Uhum. Nós estamos conectados a algo maior. Uhum. Como você acredita, exatamente. é com você. E essa questão que você falou aí, a forma como eu reajo diante das situações, ela faz toda a diferença. Né? E, assim, se você aconteceu uma situação, se você ficar olhando para ela, né, lamentando, porque você vai se afundar naquilo ali, cara. Aí eu pego, assim, eu gosto de fazer essas comparações, cara, porque na Bíblia tem uma passagem que estavam os discípulos no barco e Jesus ele vem andando sobre as águas. Eles estavam dormindo no barco e Jesus andando sobre as águas. E aí os caras acordou e falaram, putz, um fantasma, velho. Fantasma, eles viram que é Jesus, né? Nossa, né? Você tá acordando, vê um cara andando sobre a água. Eu falei, nossa, né? Vem do além. Mas era Jesus. Aí o Pedro falou assim, Senhor, permita que eu possa andar sobre as águas. Eu quero também andar. Faz eu andar sobre as águas também. Eu falei, então vem. O que acontece? Só que aí ele começou a andar sobre as águas e ele começou a ter medo. Qual que foi o medo dele? De afundar. Eu falei, não vou morrer afogado. E aí é onde Jesus fala, né? Que quando você... Qual que é o sentido da história? Quando você começa a olhar muito para os seus problemas, você perde ali o foco em Jesus, em Deus, você se afunda. A mesma coisa que você falou agora. Se eu tenho uma situação, bati o carro, perdi o emprego, cara, tô com uma doença, cara, não adianta você ficar ali afundado, por quê? Chorando, ó céus, ó vida, né? Cara, você tem que tentar achar uma solução. Se você ficar olhando aí pro problema, você vai afundar igual o Pedro, você vai afogar. Quem pegou, hein? Quem pegou. E aí é onde vem. Cara, isso aí pode desencadear um monte de coisa, cara. Pode desencadear uma depressão, né? Uma doença psicossomática, cara. Entendeu? Maravilha. Essa é uma chave, cara. O Thiago. Só que, tipo assim, a gente apanha muito no aprender isso aí. Não é simples assim, o Thiago fala, não. A gente apanha muito. Eu gosto muito dessa passagem de quando Jesus anda sobre as águas e que Pedro assusta, mestre, se és tu, deixe-me ir até ti. Fazendo uma conexão para as transições que nós três... O Leandro começou talvez uns 2 meses antes de mim, eu comecei em dezembro, você começou há pouco tempo. Nem perdoou 6 ainda. Não, na verdade, somos todos aprendizes desse mercado, né? E trazendo essa conexão e essa analogia, Pedro, ele começou a andar sobre as águas, mas pela pouca fé que... Até Jesus, homem de pouca fé, afundou. Isso. Mas pela pouca fé ainda foi permissível ele andar sobre as águas. Isso. Eu tirei uma grande lição disso, através de uma pregação, que o pouco que nós entregamos, o pouco que nós temos na mão do Senhor Jesus é muito, cara. Se Pedro tinha pouca fé, andou sobre as águas, olha a nossa capacidade de impactar pessoas. Tem uma música que fala assim, se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Exato, e trazendo uma conexão sobre, eu percebi muito da questão da busca pela espiritualidade, ela também tem pela ascensão à gratidão. Sim. O maior desafio da fé não é no momento da dor, mas é no momento da abundância. Exatamente. Porque as pessoas, Senhor Jesus, por favor, tal. Jesus te concede as oportunidades para você atingir aquilo que você tanto sonhava. Conquistou? Eu virar as costas, faz, entendeu? Né? Mas Jesus, meu filho, mas nenhum obrigado. Entende? Exatamente. Na verdade, a gratidão é um princípio, né? É um princípio que tem aí. E aí, pegando o gancho que nós estávamos falando aqui, essa questão de servir pessoas, né? O quanto que isso tem a ver com a missão também de Jesus, né? Então, ele foi colocado por Deus na terra para servir pessoas. Então, foi ali, expulsou um demônio ali, curou um cego aqui, um paralítico, uma mulher com fluxo de sangue. Então, assim, ele estava aqui na terra, né, para poder servir pessoas. E é a missão nossa, né? Nós que somos da área de pessoas, você entende que, tipo assim, cara, que servir a Deus é servir pessoas? Cara, a semana passada, a gente foi, tem 2 semanas que a gente voltou. 2 semanas. 2 semanas. A gente foi ministrar um treinamento em Luiz Eduardo Magalhães. Coincidentemente, você falou agora há pouco. No LEM. E aí estava com o material da dinâmica, né? Eu precisava de uma mão de obra para fazer um trabalho artesanal nesse material. E estava difícil, cara, de encontrar alguém para poder fazer. Eu não queria fazer de graça. E aí eu encontrei um anjo de Deus. Cara, no município de Aragoiânia. Eu tava nem em Goiânia. E aí eu passei lá, apresentei, cara, eu preciso fazer isso aqui. Eu falei, não, eu faço.
Aí eu já mandei pro Leandro, o cara que é o Leandro. Cara, anjos existe. O cara cortou, organizou bonitinho pra gente. Falei, quanto é que é? Nada. Falei, não aceito, não é nada. Hoje eu te sirvo, amanhã você me serve. Exatamente, cara. Você fez uma fala aí, Tiagão. Aí eu gosto sempre de relacionar, porque muitas vezes nós temos alguns líderes mais céticos, né? Mas tudo tá ligado. Aí você fala, liderança é o quê? É servir. Nós temos vários exemplos de líderes, né? Mas, líderes e vendedores, né? Para mim, Jesus é um dos maiores líderes e um dos maiores vendedores que já existiu. Sim. Né? O livro mais vendido até hoje no mundo é a Bíblia. Então, não tem... mas não foi Jesus. Mas tudo bem, mas é por ele que a turma compra. Ele é o protagonista do negócio. E servir o outro. E aí você falou aí, e o Fernando comentando, né, de dar graça, não é só pedir, né? Beleza, você pede, mas principalmente agradecer. No mercado corporativo, isso é o quê? A gente estava conversando lá no carro quando a gente estava vindo. Celebrar as conquistas, celebrar resultados, né? Pode ser micro resultados, aí a gente entra na famosa ferramenta que você usa muito, feedback. Isso. Olha, parabéns, é isso aqui, né? Vamos fazer uma festa de final de ano? Tem que fazer a festa, sim. Não é só isso. Você começa, aí você sabe melhor do que eu ainda. Tem que ter os números, né? Sim. Beleza? Por quê? Não, vamos celebrar o resultado. Não teve resultado, a gente tem que ficar indignado com ele. Mas tá vendo que é tudo ligado, né, cara? Tudo ligado. Se você pega os ensinamentos... Tem um livro que fala dos... esqueci qual é o título dele, mas é os ensinamentos de Davi. Aí fala do rei Davi, as passagens de Davi, o que tem ali na Bíblia, e trazendo para o mercado corporativo. Cara, é uma lição. Qualquer líder tinha que ler aquele livro. Sim. Né? Depois eu coloco aqui, eu esqueci o nome dele. Entende? Não é isso. E você que é mais, assim, tá mais próximo aí, que tem as suas leituras diárias, se você fizer analogia, cara, é sempre assim. Sempre, cara. Né? A gente tem que ter esse olhar e tentar enxergar um pouco além do que está escrito. Né? Então, não é simplesmente uma palavra que está ali na Bíblia. Né? Isso pode refletir para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu empreendedorismo, lá na sua empresa, na sua forma de liderar. Né? Quem que as pessoas falam hoje? Quem que é o maior líder de todo o tempo? Jesus. Entendeu? E isso, cara, vai servir para a empresa que é um frigorífico, para um agronegócio, serviço. E olha que curioso, né? Tem uma empresa, a minha esposa já trabalhou nessa empresa, e eles têm na sua lista de valores algo muito peculiar. Normalmente, o que a gente encontra nas placas de empresas, né? Ética, respeito, colaboração. A deles, a primeira é acreditar em Deus. É um dos valores deles. Exato. E eles são da fé católica. São muito praticantes. E quando a Marina... Amor, um beijo pra você. Quando a Marina começou a trabalhar nessa empresa, já tem alguns anos, ela me contou, e me contou assim, com uma energia bastante expansiva. Eu falei, amor, nunca vi. Eu falei, cara, que legal. Você explica, cara, aqui é a minha empresa, eu vou expressar os meus valores, o que eu acredito, que eu acho que é o sentido, né? Como pessoa mesmo, né? Eu sou um ser humano, eu vou expressar o que eu sinto. Eu sou um líder, eu vou expressar o que eu sinto. Calma, nem tudo, tem que ter calma. E a gente te ajuda nisso, tá bom? Contrate a gente. Contrate a gente. Faz o merchan, parece o telefone aqui embaixo. Mas a pessoa, ela expressar, ela transcender aquilo de forma positiva, eu acho... Cara, magnífico. hoje o Fernando, assim, você falou dessa questão do valor, né? Acreditar em Deus, né? Cara, eu já trabalhei em diversas empresas, diversos segmentos, cara. E algumas empresas eu já trabalhei que tinha esse valor. Se não estava explícito, mas estava implícito no dia a dia. Praticado, né? Cara, e assim, essas empresas eu falo com toda certeza, cara. Essas empresas me marcaram mais do que outras. Não que as outras foram ruins. Não é isso, tá? Uma conexão. Mas houve uma conexão. Cara, e aquela coisa, assim, a gente não tá aqui para poder pregar religião, né? O Deus é um só. E essas empresas que eu trabalhei, que tinha essa pegada, cara, isso me marcou. São empresas assim, que eu tenho um carinho, eu tenho um afeto um pouco melhor, né? Maior, na verdade, né? Porque trouxeram essa questão da espiritualidade, respeitando todo mundo, né? Se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita,
né? Então, mas eu achei muito bacana, cara. Eu acho muito bacana, assim, hoje em dia, né, o empresário, o dono da empresa, ou o gestor, ele levar essa questão de Deus para dentro da empresa. Não é que aquilo, lembrando, não é goela abaixo, não é goela abaixo, não é aquela coisa maçante. É natural, né? Vamos indo. Não é que é isso aqui. não é que tem maçante, então você tem que acompanhar, não é isso. Mas eu achei massa, cara, e essas empresas realmente elas me marcaram, entendeu? São empresas que eu tenho um afeto, um carinho especial por elas.